Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcanais. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcanais foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Bom, estamos gravando mais uma vez aqui para o quadro Resenha Cultural, que é um quadro aqui do canal em que eu comento várias obras da literatura, várias obras de relevância da cultura ocidental. Então, hoje nós vamos dialogar sobre um livro maravilhoso que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Bom, reler Machado de Assis para mim foi uma experiência maravilhosa, porque a última vez que eu trisquei num livro de Machado de Assis já se faz mais de 20 anos. Então, há 20 anos que eu não triscava num livro de Machado de Assis. E confesso que foi muito prazeroso voltar ao grandiosíssimo Machado de Assis, sobretudo com essa obra espetacular que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, sem delongas, o que é que nós temos aqui? Primeiro, o Brás Cubas, ele é um sujeito, vamos tentar aqui dar alguns traços do personagem principal. Brás Cubas é um sujeito muito rico, que ele cresce, é educado sem nenhum tipo de limite, o pai não consegue impor nenhum tipo de autoridade sobre ele, e aí ele, nessa perspectiva, ele vai crescendo e se torna um sujeito fracassado, tanto na vida sentimental quanto na vida profissional. E aí ele tinha uma ânsia de glória, mas preste atenção, a própria ideia de glória que o Machado de Assis, que o Brás Cubas tinha, já era uma concepção de glória deturpada, diferente da concepção de glória dos antigos. Para Brás Cubas, a concepção de glória era tão simplesmente a aprovação popular. Vamos ver aqui. Já se tinha, então, na sociedade uma concepção deturpada da noção gloriosa do que os antigos tinham. Para os antigos, glória tinha a ver, sim, com apoio popular, com aceitação popular, mas em virtude de quê? Em virtude de você realizar um fato grandioso. E esse fato grandioso fica marcado ao longo da história. Ele deixa um legado para gerações futuras, para gerações vindouras. Você pega, por exemplo, Homero. Homero era um homem muito conhecido, foi glorioso em toda a Grécia Antiga, porque ele deixou um legado, que são as suas duas epopeias. Um legado civilizacional, não só para a Grécia, mas para todo o Ocidente. O mundo todo reverencia Homero até hoje. Até hoje. Então, os grandes homens, Júlio César foi o maior conquistador de Roma. Ele expandiu as fronteiras do Império Romano para terras inimagináveis. Deixou um legado para Roma. O próprio Cipião Africano foi um grande general romano que se destacou no período da Segunda Guerra Púnica. Então, esses Temístocles na Grécia, então, todos esses homens, eles adquiriram apoio, devoção, respeito popular, mas eles, em contrapartida, fizeram um fato grandioso, ou seja, deixaram um legado para gerações futuras, para gerações vindouras. Agora, a concepção de glória do Brás Cubas é uma concepção fútil. Ele quer simplesmente ser reconhecido popularmente. Não interessa qual o motivo, ele quer apenas aprovação popular. E isso se deixa claro, por exemplo, no seu primeiro surto de glória. Ele ainda é jovem, ele pensa numa forma de adquirir essa glória, essa aceitação popular, e aí ela se manifesta numa espécie de kit antipocondríaco, que ele chama de emblasto Brás Cubas. Agora, ele, depois de adulto, ele não pensa, ele não vislumbra, ele não coloca em execução nada que possa fazer com que ele venha a realizar esse intento. Ele não centra esforços, ele não vai fazer nada que porventura possa fazer com que esse projeto acabe sendo exitoso. E aí ele, mais à frente, se apaixona por uma garota chamada Marcela, transforma-a em sua razão de ser, se revela inteiramente voltado para a luxúria e a prodigalidade, e aí o pai o manda para estudar Direito em Coimbra. Lá em Coimbra se revela um aluno absolutamente medíocre, como ele mesmo diz, desprezava os estudos mais profundos e levava em consideração tão simplesmente a possibilidade de se formar para se ver livre,
O canudo era uma espécie de alforria para ele. Então, o que nós estamos percebendo aí? Que está se formando um homem cujas perspectivas de vida elas se amoldam, elas se adequam aos preceitos mais baixos, mais fúteis. Ele se divorcia, ele não busca os princípios mais fundamentais, mais essenciais, as virtudes mais elevadas que fazem um homem crescer. Então, está se formando aí então, um sujeito que não sabe decidir. Tá? Se você não sabe decidir, você se perde no mundo. Você fica sem saber que caminhos tomar. E se você não sabe, se você não aprende a decidir, outros irão decidir por você. Vai acontecer uma coisa ou a outra. Então, ele vai crescendo dessa forma, sem se formar como um homem, ou seja, é um homem que cresce, mas não se torna homem. É um eterno podre de mimado, na concepção do Theodore Dalrymple, grande escritor inglês. Ele é um eterno podre de mimado. E como ele não buscou ao longo da vida aprender quais são essas virtudes mais elevadas que fazem o homem crescer como um homem, como indivíduo, como pessoa, como ser humano, ele sempre vai centrando as suas razões, ele sempre vai buscando centrar as suas atitudes em coisas ínfimas, em paixões efêmeras. E aí ele vai vivendo em virtude dessas paixões momentâneas, sempre construindo, buscando razões de ser, conforme um determinado momento de vida. Ora era um kit hipocondríaco, ora era Marcela. Depois ele vai centrar na Vigília. A Vigília é uma mulher que ia se casando com ele, mas o pai da Vigília prefere que ela case com um outro rapaz, que é o Lobo Neves, porque o Lobo Rapaz era de família mais influente, logo era mais fácil galgar na vida pública. Então, essa sociedade na qual o Brás Cubas ele desenvolve os seus atos, desenvolve a sua vida, é inteiramente decadente. Uma sociedade em que estava de quatro para os valores mais fúteis, tinha como razão de ser a burocracia estatal, angariar um cargo público mais elevado, e os homens viviam, o homem de sucesso. O sucesso do homem se resumia em casar com uma mulher de notoriedade, de boa família, e galgar maior posição na máquina pública. Então, eram esses os princípios que essa sociedade tem como sendo os mais elevados para a humanidade. Então, o Machado ele vai contornando todo esse estereótipo, toda essa futilidade, e revela toda uma vida de fingimento. É um fingimento intelectual, é um fingimento de felicidade, é um fingimento de contemplação das coisas superiores, é um fingimento de contemplação do conhecimento. Tudo é fingido. Tá? Então, é nessa sociedade fútil de fingimento que as pessoas vão desenvolvendo as suas ações. E aí, tanto o Lobo Neves, que é o homem que casa com a Vigília, também padece do mesmo mal. É fútil, ele se tem como razão de ser tão simplesmente chegar ao cargo de ministro, e a esposa dele, a Vigília, tem como razão de ser se tornar baronesa. Então, veja o estado mental deprimente em que a nossa elite intelectual está inserida. Veja, quando um país tem uma elite intelectual que se preocupa tão simplesmente com as coisas mais fúteis, o resultado não pode ser outro: a decadência da sociedade como um todo. Se a classe superior decai, as classes inferiores também vão sentir essa decadência, porque elas se esperam na classe superior. Daí que os socialistas eles devastam a intelectualidade para que essa praga da ignorância possa contaminar toda a sociedade. Então veja aqui, o Machado ele vai expressar com muito desdém, com repugnância, esse estado de fingimento. Ele, com repugnância, essa falta de classificação intelectual da nossa elite, essa falta de percepção, de enxergar horizontes mais construtivos, mais profundos. Então, é uma classe que se perde tão simplesmente numa aspiração de um cargo. É uma classe que está embriagada da estrutura burocrática. A razão de ser é ter um emprego público elevado. Agora, a consequência disso é que quando você põe na sua razão de ser
essas paixões mais efêmeras, essas realizações mais simples, mais vis, que atendem tão simplesmente a um mero anseio fisiológico, isso pode trazer problemas seríssimos. No caso do Brás Cubas, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo um sujeito que tem muito dinheiro, tá? Pode comprar o que quiser, mas em contrapartida há uma vaziez que o incomoda e ele não consegue fugir disso. Ainda que ele tente fugir, mas ele não vai encontrar refrigério nem no sexo, nem no cargo, em tudo que ele faça. Parece que há sempre algo que está a incomodá-lo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Não é? Sim, essa parte é importante, e depois eu explico. Página 70. O espírito já não se contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Regia a mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo. Então o que nós estamos percebendo aqui? Veja que ele se depara com situações de fracasso, de situações complicadas, não obstante, ele é incapaz de repensar essa situação. O Viktor Frankl, no livro dele A Presença Ignorada de Deus, ele tem uma parte que ele fala da questão da religiosidade inconsciente. Então, há situações em que, quando o ser humano ele passa por situações muito difíceis, situações extremas, a espiritualidade dele aflora, como se houvesse uma espiritualidade inconsciente, ele começa a captá-la. E parece que o Brás Cubas, toda vez que essa espiritualidade tenta chamá-lo, ele a enforca, ele a sufoca, ele não a ouve. Tá? O que ele fez? Não vou pensar nesses problemas sobre a vida e a morte, não. Era preciso viver. E aí ele vai colhendo fracassos e fracassos redundantes ao longo de toda a vida. Primeiro, ele consegue galgar um cargo na Assembleia e tem uma atuação vexatória e acaba saindo de lá praticamente humilhado. Posteriormente, tenta fundar um jornal em oposição ao Ministério, também é um outro fracasso. Toda a vida de Brás Cubas é um fracasso retumbante. Não só ele fracassa, o Lobo Neves fracassa, a Virgília fracassa e o louco do Quincas Borba acaba morrendo. Então, esse estado, o que o Machado está denunciando, é um verdadeiro estado de letargia. É um estado de futilidade em que as pessoas mentem para si próprios e tentam esconder o ardor da futilidade, fugindo, buscando refúgios que não são capazes de preencher essa vaziez. Deixa eu ver se eu encontro essa parte aqui, página 155, deixa eu ver. É importante, eu quero ler para vocês aqui. Que página 154. Olha que ele presta atenção como o sentido do fracasso não ser nada incomodava. Ao demais, eu galgar aos 40 anos, e não era nada. Nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Então, de novo, ele sentindo o cheiro do fracasso, ele sentindo o cheiro, ele sentindo o incômodo, do fracasso que a sua vida estava se tornando, onde é que ele vai buscar o refúgio? Num simples aplauso que poderia vir caso a esposa, ou melhor, a amante, o reconhecesse. Algo que fizesse luzir o seu nome para que a amante pudesse reconhecê-lo como alguém grande. Mais uma vez ele busca refúgio em algo que é incapaz de satisfazê-lo. E aí, deixa eu ver, cadê a página 89? Continuando, olha como as coisas vão, ele não consegue esconder esse estado de incômodo com o fracasso. Página 89. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. Então o que acontece?
De tanto ele procurar coisas fúteis, de tanto ele procurar satisfações em coisas efêmeras, qual foi a vida que Brás Cubas viveu? Uma vida de satisfação das coisas mais fúteis, mais fundamentais, como uma mula que come capim, acorda, trabalha e dorme. A vida de Brás Cubas se resumiu a isso. Ele foi incapaz de reexaminar as suas ações, de reexaminar os seus atos e repensar sobre o que de fato, qual o verdadeiro sentido da vida que ele estava vivendo. Agora deixa eu ler um outro trecho aqui. Página... Não é esse não. Está aqui. Ah tá, olha que sujeitinho que ele era. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas que ele ia ser ministro. Então aqui eu vou esclarecer para vocês que não leram o livro. Aqui nesse caso é o Lobo Neves, que ele era o marido de Virgília e ele acaba morrendo pouco tempo antes de se tornar ministro. E ele, de certa forma, ia sentir inveja do Lobo Neves caso o Lobo Neves chegasse ao caso de ministro, porque o Lobo Neves teria ascendido a um cargo, teria conseguido chegar a uma posição e ele teria ficado para trás. Então, veja, fracassa o Lobo Neves, fracassa o Brás Cubas, fracassa a Virgília, fracassa o Quincas Borbas. Isso aqui é um show de fracasso, é um show de futilidade, é um show de mediocridade retumbante que o Machado de Assis faz questão de escrachar, faz questão de dizer, olha, o que acontece no seio de uma sociedade medíocre é isso. Uns morrem frustrados, outros morrem ficando loucos, outros morrem sozinhos, outros não conseguem segurar o peso do fracasso que é tão retumbante e acabam desvairados. Então é essa estrutura de mediocridade, vamos dizer, exacerbante que o Machado faz questão de desnudar. E veja, o que é mais que me incomoda mais é que quando a gente vai chegando no livro, vai avançando, o que parece que fica inteiramente claro é que esses personagens, caso pudessem voltar, viveriam a sua vida as suas vidas exatamente da mesma forma, porque foram incapazes de reexaminar os seus atos ao longo de toda a sua história de vida. Caminhariam de novo para o mesmo fracasso, porque estavam tão simplesmente atrelados às realizações de coisas fúteis, de coisas medíocres. Não entenderam o verdadeiro sentido da vida, não buscaram as coisas mais relevantes, as virtudes mais fundamentais que fazem com que o homem ascenda. Ficaram presos a mediocridades, a realizações efêmeras. Tanto isso é verdade que aí eu não posso fechar o livro dessa forma, mas até para não desfazer o enigma do fim, mas o Brás Cubas, no final, ele faz uma revelação assombrosa. Ele diz que, olha, eu perdi, tá? Eu perdi. Mas não perdi tanto assim, não. De certa forma, eu venci, porque essa vida é uma miséria. E ele diz por que ele se acha vencedor. Claro que eu não posso dizer para não contar o final do livro, mas veja, diante de tanto fracasso, de tanto desencontro na vida, de tantas perdas, de poucas conquistas ou de nenhuma conquista, ele ainda chega à conclusão de que foi vencedor. O que é isso? É o sujeito que não tem noção do erro. É frágil na sua estrutura mental a percepção dos valores mais elevados. Então, é por isso que ele não consegue perceber o fracasso retumbante que está tendo e não consegue rever os seus atos. E aí ele ainda consegue achar a vitória no meio de tanto fracasso. Então, isso é que o Machado trabalha com tanta mestria. Ele consegue denunciar, ele consegue trazer para fora, ele consegue explanar de forma muito profunda a mentalidade vil do medíocre. Tá? E ele mergulha nas profundezas e diz, olha, o medíocre é isso, isso e isso. Então, ninguém, não vou dizer ninguém, né? Ele faz isso com maestria. Querem saber como funciona a mente de alguém fútil, de alguém medíocre? Leia Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, já encerrando, veja que o Brás Cubas ele é incapaz de fazer aquilo que faz o Raskolnikov no Crime e Castigo de Dostoiévski. Lá, o Raskolnikov, numa situação difícil, tá? Preso e
e numa situação drástica, ele consegue rever os seus atos e ele busca a redenção. Tá? É aquela coisa de você descer ao inferno, e o inferno é um prenúncio para que você busque a redenção. Você está numa situação difícil, é o que o Viktor Frankl chama de decisão. Você está num campo de concentração. Teve muita gente que nos campos de concentração da Alemanha nazista encontraram o sentido da vida, saíram de lá inclusive mais fortes, porque nessa situação deixaram com que a religiosidade que estava abafada, ela se aflorasse, e a partir daí eles conseguiram perceber a vida de uma outra forma. Entenderam que a vida tem um sentido mais profundo, mais superior. E eles captaram isso naquela situação extrema. E o Brás Cubas, ele é incapaz de fazer essa redenção. Tá? Ele está tão cego, ele está tão tomado por uma mediocridade, por uma futilidade tão, vamos dizer assim, inebriante, que ele jamais sequer pensou na possibilidade da redenção. Ainda que em certas situações o fracasso incomodasse a vida dele. O fracasso, e ele tenta fugir desse incômodo de não ser nada. E a vigília é só mais uma forma de mentir para si mesmo. É uma forma de fugir da realidade que está ali, batendo na porta. E ele, não dando ouvido a isso, busca fugas, busca refúgios. E um deles é a vigília. Tanto que em um determinado ponto ele diz, ela é uma espécie de travesseiro. Então ele vai buscar nela uma espécie de divã, como se ela fosse um solucionar de todos os problemas. Só que aquilo não é verdade. Ele foge de si próprio, ele não quer enfrentar o verdadeiro problema que o assola, que é a futilidade da alma. Isso ele não combate, e busca sempre satisfazer ou fugir desse incômodo, satisfazendo-se em paixões efêmeras, que não são capazes de resolver o problema que tanto o aflige, o problema da mediocridade, que bate na cara dele e diz todo dia, você é um nada, você é um medíocre. Então, pessoal, vou ficar por aqui, o livro continua, o livro é muito bom, espero que vocês leiam e tenham gostado. Até a próxima, o livro é muito bom. Só um detalhe, se você não quiser ter uma vida de fracassos, não viva a sua vida da forma como viveu Brás Cubas, como viveu Lobo Neves, como viveu Vigília. Quincas Borba é uma aula de vida para que você não faça da sua vida o que Quincas Borbas fez aqui nesse livro. Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Carcarás, selva!